Então, pessoal, a gente já na primeira parte, digamos assim, na primeira metade do nosso curso de Sinais 1, a gente falou de operações com sinais, né? E falou também chegou na convolução, certo? E a gente viu que a convolução é uma operação que você faz da entrada junto com a resposta ao impulso, né, com H de t, e você tem a saída do sistema se o sistema for linear e invariante do tempo. Tá? Isso a gente aprendeu. E a gente viu que a convolução é complicada, né? Na prova mesmo não teve nem muita complicação, era uma convolução que dava para fazer tranquila, né? Tinha que fazer duas convoluções depois somar, mas era relativamente tranquilo. Bom, aqui a gente já viu então que a convolução pode causar aí, digamos, alguns problemas, né? E o que a gente pode fazer, né, para facilitar o nosso serviço, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer é usar as transformadas integrais, que a gente chama, né? Transformada de Fourier, transformada de Laplace, por exemplo, né? Transformada Z serve para a gente resolver problemas de convolução de sistemas discretos, mas por enquanto a gente vai falar de sistemas de tempo contínuo, tá? Então, como é que se chegou aqui na transformada de Laplace? Deixa eu só colocar vocês situar vocês, tá? Na verdade, se vocês forem ver vários livros de sinais e sistemas, vocês vão ver que alguns livros, eles, quando terminam de falar sobre convolução, ele começa a falar sobre transformada de Fourier, tá? Por quê? Porque historicamente, digamos assim, é a ordem, tá legal? Só que transformada de Fourier e série de Fourier, que vocês vão ver, a gente vai ver em Sinais 2, apesar de parecer que não, é mais complicado, pelo menos a gente percebe isso, né, do que os alunos trabalharem com a transformada de Laplace, que é o que a gente vai trabalhar agora. Então, normalmente, a gente fala da transformada de Laplace e acaba depois indo para a transformada de Fourier. Mas a ordem, digamos assim, seria inverso. Eu vou explicar já por quê, né? Qual foi a ideia? Vamos falar primeiro um pouquinho do Fourier, né? Qual foi a ideia do Fourier, né? Ele estava trabalhando, principalmente, ele trabalhava muito na área de transmissão de calor, etc., né? E ele precisava de uma ferramenta matemática para facilitar os resultados, os cálculos que ele estava fazendo, né? Naquela época não tinha computador, não tinha nada, mas a matemática já estava bastante evoluída, tá? Então ele percebeu, ótimo, ele demonstrou que qualquer sinal periódico, pega um sinal periódico como esse que vocês estão vendo aqui, ó. Esse sinal aqui é um sinal periódico, né? Ok? Aliás, para ele ficar periódico mesmo, é bom colocar aqui os 3 pontinhos, né? Para um lado e 3 pontinhos para o outro. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele continua, tá certo? Então esse é um sinal periódico que tem período t, certo? E que se repete de t em t, tá legal? Então o Fourier conseguiu demonstrar que se você tiver um sinal periódico com período t, certo? Você consegue, né, escrever ele como uma soma infinita de, deixa eu apagar aqui, de senos e cossenos, tá certo? Mas não são senos e cossenos tão simples, né? Na verdade, são vários senos e vários cossenos de frequências diferentes, tá certo? Tem uma frequência ali que é o ômega zero, não sei se vocês estão conseguindo ver ali, é a frequência fundamental, tá? É 2π f0, e f0 é 1 sobre período. Então ele demonstrou isso, tá ok? É uma soma infinita, né? Vocês podem ver que o somatório é um somatório infinito, tá aqui, ó, tá? De senos e cossenos ponderados. Aí você tem que calcular, na verdade, são esses caras aqui. Vocês já devem ter visto série de Fourier, tá? Vocês têm que calcular os coeficientes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, os ANs e os BNs, digamos assim, tá? Calcular esses coeficientes através de umas integrais, etc., né? É bastante complicado fazer série e transformar de Fourier. Não é que ele seja complicado, mas é que você tem que usar muita integral, certo? E algumas são mais complicadas que as outras, tá ok? Então, Fourier demonstrou isso,
tá legal? Que qualquer sinal periódico podia ser escrito como uma série de uma soma infinita de senos e cossenos, tá? Se vocês lembrarem, não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Se vocês lembrarem da fórmula de Euler, qual é a fórmula de Euler? Né? A fórmula de Euler é aquela assim, ó, E elevado a I θ é cosseno de θ mais I seno de θ, tá? E aqui você consegue então fazer o quê? Você consegue tirar o cosseno de θ em função do E elevado. Isso a gente pode demonstrar, mas eu não vou fazer isso agora não, tá? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque uma das formas que a gente tem de escrever a série de Fourier é uma série, em vez de ser uma série de senos e cossenos, a gente pode também escrever numa série exponencial. E é fácil ver isso. Se o seno e cosseno pode ser escrito numa forma exponencial, então você tem como fazer também a série de Fourier da forma exponencial. A gente vai falar sobre isso. Sinais 2 é o primeiro assunto, série de Fourier, tá? Bastante detalhe. Por que bastante detalhe? Porque é uma ferramenta muito poderosa. Por que é uma ferramenta muito poderosa? Porque você reduz o seu problema a trabalhar com senos e cossenos. Vocês já viram isso? Por exemplo, vocês já viram em circuitos, né, o fasor, não viram o fasor? O fasor nada mais é do que uma, digamos, evolução da série E transformada de Fourier. Agora, o que é a transformada de Fourier? Deixa eu explicar para vocês. A transformada de Fourier, ela é uma coisa que o Fourier fez meio que automaticamente depois da série. Qual era a coisa que permitia escrever uma função como soma de senos e cossenos? É que a função ou o sinal tinha que ser um sinal periódico, certo? Periódico. Se o sinal é periódico, você consegue escrever ele como uma soma de senos e cossenos, tá? Ponderados por aqueles ANs e BNs, etc. Porém, o que acontece? Preste atenção. Se você estiver trabalhando com um sinal que não é periódico, o Fourier fez uma coisa bem interessante. Ele pegou e falou, sabe o que é um sinal não periódico? É um sinal periódico, mas que só se repete quando o período é infinito. Quer dizer, ele não vai se repetir nunca. Mas ele fez essa aproximação e saiu desse somatório para uma integral, que é a transformada de Fourier. Tá vendo aqui, ó? A transformada de Fourier é dada por isso aqui. Não precisa se preocupar com isso, porque vocês não vão ver isso agora, tá? Mas é basicamente uma integral de menos infinito até mais infinito. Em vez de ser um somatório, vamos lá, em vez de ser um somatório de 1 até infinito, é uma integral de menos infinito até mais infinito. Como ele chegou aqui? Primeiro, ele não saiu do somatório dos senos e cossenos. Ele saiu da série de Fourier exponencial, tá? Que ela é um somatório, eu não coloquei aqui, mas a série de Fourier exponencial é um somatório de n igual a menos infinito até mais infinito de um Cn e elevado a menos Jn ômega 0 t, tá? É uma série de Fourier exponencial, tá? Ele saiu dessa função, digamos assim, somatória e chegou nessa integral, tá certo? Não precisa se preocupar com isso agora, a gente não vai trabalhar com série de Fourier. Por que você está falando de série de Fourier e transformar de Fourier, Abel? Então eu vou explicar, eu estou chegando lá, porque para chegar no Laplace, basicamente eu tenho que começar falando de Fourier. A gente não vai entrar em detalhes, mas o Fourier mostrou então que o sinal periódico podia ser escrito como uma soma de senos e cossenos, que também podia ser escrito como uma soma de exponenciais, e se o sinal não fosse periódico, tinha uma integral, né, que é uma integral de uma exponencial, que é essa que vocês estão vendo aí, né? Integral de menos infinito até mais infinito, de x de t elevado a menos j ômega t dt, tá certo? Essa notem que isso aqui é uma integral definida, então ela vai de menos infinito até mais infinito, tá? E ela é em t. O que vai acontecer? Quem é que sobra aqui dentro? O ômega, estão vendo? O ômega não vai ser integrado, certo? Então você vai sair de um domínio do tempo
e vai chegar no domínio do ômega, da frequência, tá? E aí é 1 para 1, né? Ou seja, o tempo você pode representar numa linha, tá? A frequência você também consegue representar numa linha, tá? E é basicamente por isso que você consegue fazer transformada de Fourier. Vocês vão ver isso, vocês conseguem fazer transformada de Fourier de sinais usando a definição, que é essa que você está aqui, e consegue fazer a transformada inversa usando a definição também, porque não é uma integral tão complicada assim, é uma integral parecida com a da transformada direta, porque é linha para linha, digamos assim, tá? Bom, qual o problema da transformada de Fourier? O problema da transformada de Fourier é que tem alguns sinais que são importantes para a gente, que a transformada não existe. Na verdade, não é que ela não exista, ela existe, tá? Só que ela não converge, ou seja, tem valores que dão infinito. Toda transformada que vira um impulso, por exemplo, é uma transformada que não existe, entre aspas, tecnicamente falando. Porque se tiver um impulso, você vai ter um ponto daquele sinal de saída lá, cujo valor é o quê? É infinito. E aí o sistema não é estável, digamos assim, tá? Então a transformada de Fourier tinha seus problemas. Notem, a gente vai usar, inclusive, usando os impulsos. Tá? Vocês vão ver isso, a gente vai usar a transformada de Fourier usando os impulsos, quando a gente estiver trabalhando. Mas ela atrapalha em alguns casos. Aí veio quem? Aí veio Laplace, tá? Outro matemático francês, né? Que falou o seguinte: poxa, era uma boa se eu conseguisse uma transformada, digamos assim, que ela tivesse uma forma de funcionar com ela sem eu precisar, digamos assim, não é que sem eu precisar, mas que atendesse a mais sinais, que existisse em mais sinais. O que ele fez? Ele, na verdade, estudando isso, ele ele propôs a transformada dele, a transformada de Laplace, que é quase igual à transformada de Fourier. Se vocês olharem, né, eu vou pegar aqui a fórmula da transformada de Laplace. Olha aqui a transformada de Laplace, tá? Ela é quase igual à transformada de Fourier, tá? Você pode ver. Olha aqui ela aqui. Ela é uma integral de menos infinito até mais infinito. Ela é uma integral de x de t e elevado a menos st, estão vendo aqui? Menos st dt. O que muda? Onde tem j ômega t, onde tem j ômega, ali tem s, concordam comigo? Na verdade, não muda nada, porque esse s aqui, que está aqui, é um s composto por uma parte real, o pessoal chama de sigma, mais uma parte imaginária, j ômega. E aí, se você substituir esse s que está aqui, né, aqui, você vai ver, você vai ter isso aqui, ó, você vai ter essa equação que está aqui embaixo, ó, certo? E se você olhar essa equação que está aqui embaixo, se você passar esse menos para frente, se você usar as propriedades aqui das exponenciais, né, você tem o quê? Que a transformada de Laplace, que é isso aqui e que é isso aqui, supondo que o sigma mais j ômega foi substituído, é igualzinho à transformada de Fourier. Só que é como se fosse a transformada de Fourier de um sinal que é multiplicado por e elevado a menos sigma t. E aí, quando você bota esse sinal e elevado a menos sigma t, supondo um sigma, por exemplo, apropriado, você faz com que esse sinal ele tenha um decaimento, né? Você está multiplicando uma coisa que normalmente... O que é um e elevado a menos t? Né? Normalmente uma coisa que vai fazer isso, né? Tem um decaimento. E às vezes esse decaimento faz com que a transformada, digamos, de Fourier, entre aspas, que aqui a transformada é de Laplace, mas ela existe, certo? Então, o Fourier realmente, o Laplace propôs isso. Qual é o problema de você fazer isso? O problema de você fazer isso é que você complica o seu cálculo, principalmente para fazer transformada inversa. Olha só, quando eu estava trabalhando com Fourier, olha aqui, quando eu estava trabalhando com Fourier, eu estava saindo do t e estava chegando no ômega, tá? Quando eu estou trabalhando com Laplace, eu estou saindo do t e estou chegando no s. E o s é uma que a gente chama de variável complexa, ela tem parte real e tem parte imaginária. Então, na hora de fazer a transformada inversa, ou seja, você está saindo da linha, lembra que eu falei que vai de uma linha até outra linha? Você está saindo de uma linha e está chegando num plano, tá? Você tem valores reais e imaginários, é o plano. Dá muito mais trabalho de fazer a transformada inversa. Aliás, vocês não vão fazer a transformada inversa de Laplace
usando a fórmula da transformada inversa de Laplace. E por quê? Por quê? É simples, porque a transformada inversa de Laplace usando a fórmula da transformada de Laplace dá um trabalho monstruoso. Tá? A integral é uma integral no plano, né? É como se fosse uma integral dupla, digamos assim. Não é bem uma integral dupla, mas é uma integral simples repetida infinitamente. É basicamente uma integral dupla mesmo. Tá? Bom, e aí? Vocês vão... vocês teriam um trabalho. Então, Laplace a gente não usa normalmente a fórmula da integral para você conseguir fazer a transformada inversa. Na transformada de Fourier a gente usa. Ah, mas não pode usar a transformada de Fourier também usando, também fazendo pela integral, usando a fórmula, a tabela, porque vocês vão ver que em Laplace a gente usa a tabela, tá? Certo? A gente usa a tabela. Não dá para fazer isso também em Fourier? Claro que dá, tá? Claro que dá, e a gente vai fazer várias vezes. Porém, você consegue fazer pela integral. No Laplace você não vai conseguir. Não é que não vai conseguir, dá muito trabalho, é muito cálculo, tá certo? Então, o que eu falo é que, como é que chegou no Laplace? Então, vamos lá. Falei pra caramba para chegar no Laplace, né? Como é que chegou no Laplace? O cara começou, né, com a transformada de Fourier, né? Aí na transformada de Fourier, né, ele acrescentou, digamos, um sigma, digamos assim, né? Ou seja, em vez de ele fazer uma transformada de t para ômega, ele fez uma transformada de t para s, ó, essa aqui, ó, certo? E aí você tem a transformada de Laplace, tá? Notem que nessas duas transformadas aqui, né, que eu trabalhei, né, uma coisa importante: o que é a transformada de Fourier? É a transformada de Laplace quando o sigma é igual a zero, tá? Só que essa transformada de Laplace que eu acabei de escrever aqui vai de menos infinito até mais infinito. E qual é o problema disso? A gente vai ver já já. Então, o que é a transformada de Laplace? É uma transformada semelhante à transformada de Fourier, que tem mais aplicações. Quais são as aplicações que você pode usar a transformada de Fourier que não pode usar a transformada de Laplace? Por exemplo, os circuitos elétricos, né? Circuitos elétricos é uma aplicação que você trabalhar com Laplace, Fourier, apesar de você trabalhar com fasores, etc., você fica restrito a ondas senoidais, né? Ok? Se você estiver trabalhando com, por exemplo, é muito comum, você está lá trabalhando com transformada de circuitos elétricos, você está trabalhando com sinais assim, ó. Entra no circuito uma onda retangular, por exemplo, tá? E aí você tentar trabalhar com fasor dá muito trabalho. Se você tentar trabalhar com Laplace, fica muito mais simples, tá certo? Não é só isso, sistemas de controle, vocês vão ver isso no quarto ano, né? Primeiro capítulo que a professora, normalmente é a Camila que dá essa aula, vai apresentar para vocês é transformada de Laplace, recordação, tá? Qual é a grande sacada do transformada de Laplace? A gente vai ver, mas a grande sacada dela é que ela transforma equações diferenciais, por exemplo, em equações algébricas. E por que isso acontece? Vocês vão ver já que são propriedades que existem. Equações integrais em equações algébricas. E aí você, por exemplo, transforma, isso Fourier também faz, tá? Mas transforma, por exemplo, convolução em multiplicação. Pô, olha como é que é melhor. Como assim? Você quer fazer uma convolução, né, de dois sinais, por exemplo. Aqui, ó, você quer fazer uma convolução disso, né, com isso, né, com, por exemplo, um outro sinal aqui que eu vou colocar. Você pega aqui, e faz a transformada dos dois. Você passa aqui para Laplace, passa aqui para Laplace. E aí vai ter uma coisa aqui e vai ter uma coisa aqui. Aí você multiplica. Aí você vai ter uma resposta. O que você tem que fazer? Para você ter a resposta, no final do seu problema, você tem que fazer a transformada de Laplace inversa. Aí você tem a transformada no tempo. É tão importante isso, né, que eu, por exemplo, quando dava aula de circuitos, eu não explicava circuitos de primeira e segunda ordem usando aquelas técnicas todas de circuito RL série, RC série, RL paralelo, RC paralelo, RLC série, RLC paralelo, R com LC em série, R com LC em paralelo. Tem várias coisas que a gente pode fazer, certo? Ok?
E aí? Você tem vários casos. E aí tem que ficar meio que decorando aqueles casos todos e aplicar no seu trabalho. E se tiver, por exemplo, mais de um R, se tiver mais de um C ou mais de um L, aí o professor está sacaneando o aluno, porque dá muito mais trabalho. Qual é a vantagem de você usar o Laplace? É que simplesmente você tem aqui um circuito, vamos supor que você tem um circuito como esse aqui, que tem equações diferenciais, tá certo? Por que tem equação diferencial? Porque o C, né, a corrente no capacitor é o que? C, dVc, dt, né? Quanto é que é a tensão no indutor? Tensão no indutor, L, DIL, dt, certo? São todas equações diferenciais, se você colocar aqui. Quando você trabalha com Laplace, você aplica a transformada de Laplace no circuito. Aliás, a gente vai fazer, se preparem, a gente vai ver muito circuito aqui nessa aula. Eu não vou pegar os mais complicados, mas a gente vai ver bastante circuito, tá? Você passa aqui por Laplace, o que acontece? A sua fonte, que era uma fonte V, T, passa a ser uma fonte V de S, porque agora você está trabalhando em Laplace, tá? Isso é importante, tá? O seu resistor, que era um R, continua sendo um R. Por quê? Porque na resistência não tem equação diferencial, né? É V igual a RI, tá? Então simplesmente não precisa se preocupar com a resistência. Mas no capacitor, aqui, que era um capacitor C, no tempo, só que você usava uma equação diferencial, vira um capacitor, na verdade vira um resistor que vale 1 sobre S, que multiplica 1 sobre C, digamos assim, tá certo? E aí você pode usar isso como se fosse um resistor. Você pode multiplicar, não precisa fazer equação diferencial. Um indutor aqui vira um SL, tá? E aí você pode fazer como se fosse um S vezes L. É um indutor que tem um valor S, ok? No final, você vai ter equações de corrente, por exemplo, aqui, vamos supor que você quer encontrar essa corrente aqui, ó, tá? Pois você vai ter o quê? Você vai ter equações de corrente que vai estar em função de S. Mas não é isso que você quer. Você quer em função de tempo. Aí tem que fazer a transformada de Laplace o quê? Quando volta aqui? Inversa. Certo? E é isso que a gente vai fazer. Tá legal? Porém, se a gente quiser trabalhar com a definição clássica da transformada de Laplace, que é essa que a gente chama de bilateral, vocês vão ver que essa transformada de Laplace bilateral, ela tem um problema. Vocês vão ver já agora o problema que eu vou falar para vocês. Que problema é esse? Vamos lá. Eu vou até apagar aqui para não... Eu vou fazer já agora, tá? Deixa eu apagar, deixa eu pegar isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Então olha só, vamos fazer o seguinte agora, vamos ver, né? Vamos ver o problema que existe na transformação. Quer dizer, problema não, mas vamos ver uma coisa que complica a utilização da transformada de Laplace, tá? Vamos ver uma coisa que complica. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Ó, ele fala assim, ó, calcule a transformada de Laplace do sinal. Então eu vou usar a transformada de Laplace que eu acabei de apresentar para vocês, que é uma generalização da transformada de Fourier. Então, o que é esse sinal aqui? É um E elevado a menos AT U de T, tá? Bom, esse sinal, ele tem valores... Primeira pergunta, quem é E elevado a menos AT U de T? Se a gente fosse desenhar ele. Vou desenhar ele aqui. Tá? Como é que funciona esse sinal aqui, pessoal? Ele tem valor negativo? Ele tem valores negativos? Por que ele não tem valores negativos? Porque é um degrau ali, que tem o U de T, certo? O de T, ele se está multiplicando por U de T, só tem valores o quê? Só tem valores positivos, porque aqui para cá é o quê? É zero, certo? Ok, aqui normalmente vai ser... Normalmente não, vai ser 1, né? É o E elevado a menos AT U de T. Supondo esse A positivo aí,
né? Uma coisa mais ou menos assim. Se A fosse negativo, seria uma coisa crescente. Legal? Certo? Bom, vamos fazer a transformada de Laplace disso, tá? Eu vou pegar e vou usar a fórmula. Então, transformada de Laplace de x de t, é assim que se escreve, ó. Também pode escrever assim, ó, x grande de s. Notem que esse x grande é importante, tá? X pequeno é o sinal no tempo, x grande é o sinal na frequência, tá ok? Estão entendendo? Que mais? Então vamos ficar aqui, ó, vamos fazer. É integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De x de t elevado a menos st dt. Vou substituir o x de t por e elevado a menos at o de t. Então isso aqui vai ser igual, então x de s vai ser integral de menos infinito até mais infinito, de e elevado a menos at vezes u de t vezes e elevado a menos st dt. Ok. Eu posso escrever isso aqui agora? Ó, eu posso fazer o seguinte. Como é que eu tiro o u de t dessa integral? Né? Eu simplesmente, em vez de fazer essa integral começando em menos infinito, eu faço ela começando em zero, tá? Aí vai ficar e elevado a menos at, e elevado a menos st dt. Agora eu vou usar a propriedade das funções exponenciais, né? Então, isso aqui é um e elevado a menos at menos st dt, certo? Né? Eu somo, né? Eu estou multiplicando duas funções exponenciais com a mesma base, é só somar os expoentes, certo? Ok? Se fosse divisão, eu subtraía, tá? Ah, você não está subtraindo? Não, eu estou somando mais menos st, então é menos st, tá legal? E aí, ó, eu teria isso aqui, ó, integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos s mais a t dt, certo? Posso colocar assim, concordam? Certo? Agora vamos ver isso aqui. Quanto é que é integral? Agora vamos pegar e lembrar que a integral de e elevado a x dx é igual a quanto? E elevado a x sobre a mais constante, certo? Ok? Legal? Mas eu não vou fazer isso porque é uma integral definida. Então, se eu fizer a integral de 0 até mais infinito, isso aqui na verdade é e elevado a x de 0 até mais infinito. Tudo bem? Todo mundo acompanhando? Legal? Aí já é cálculo, eu sei que esse aqui não estou nem sendo complicado, né? Então esse aqui vai dar quanto? Eu vou fazer essa integral agora, vai dar e elevado a menos s mais a sobre menos s mais a de quanto? De 0 até mais infinito. Concorda? Vai dar isso aqui? Legal. Isso vai dar o quê? Isso vai dar e elevado a menos s mais a mais multiplica que multiplica infinito menos e elevado a menos s mais a que multiplica zero sobre menos s mais a, tá? E agora? Bom, isso aqui, ó, vai dar quanto? Quanto é que dá e elevado a menos s mais a que multiplica zero? E elevado a zero, que vai dar quanto? 1, exatamente, vai dar 1. Legal, deu 1. E esse lado aqui? Ah, esse lado vai dar zero. Não, tem que tomar cuidado agora. Como assim esse lado não vai dar zero? Vou explicar. Não é elevado a menos uma coisa infinita? É elevado a menos uma coisa infinita, mas espera aí, porque tem uma brincadeira. Se o S, por exemplo, aqui, ó, tem problemas aqui. Como assim? Por exemplo, vamos supor que esse S é uma variável complexa. A gente sabe que tem dois valores. A gente vai ter que analisar os dois valores.
Mas vamos supor que esse S fosse, por exemplo, vamos supor que A fosse igual a 1 e que esse S, por exemplo, fosse igual a menos 2. Se S for igual a menos 2 mais 1 vai dar quanto? Menos 1. Menos com menos vai dar quanto? Mais. E elevado a infinito não é zero. Elevado a menos infinito é zero, mas elevado a infinito não é zero. Então, na verdade, temos que analisar agora as condições de existência da transformada de Laplace. Como assim condições de existência? Condições de existência é para ela existir. Se ela tem um valor infinito, ela não existe, tá? Então, como é que isso acontece? Eu vou mostrar aqui, ó. Vamos analisar esse termo aqui, E elevado a menos S mais A que multiplica infinito. Vocês concordam que eu posso escrever isso aqui como E elevado a menos sigma mais J ômega mais A? Não posso fazer isso? Que multiplica infinito? Posso, não posso? Claro que eu posso. E aí, ó, eu posso escrever agora assim, ó, E elevado a menos sigma mais A que multiplica infinito vezes E elevado a menos J ômega que multiplica infinito. Vocês concordam que é a mesma coisa? Só fiz uma brincadeira aí. Tá legal? Certo? Vocês concordam que isso é a mesma coisa? É só mexendo com os coeficientes, os expoentes, tá certo? Isso aqui, o que é? Isso aqui, galera, lembra da fórmula de Euler que a gente colocou lá no início da nossa aula? Isso aqui é uma elevada J ômega, né? Eu não coloquei aqui, mas se fosse menos I, ia dar menos I aqui, certo? Ok? Ok? E aí, eu não sei o que é isso, mas eu sei que isso aqui é um cosseno mais um seno. Concordam que isso aqui é um cosseno mais um seno? É só usar aqui na fórmula. Não é um cosseno mais, não é nem um cosseno mais um seno, é um cosseno mais J seno. Tá certo? Ah, mas é um número complexo, tudo bem. Mas pode existir um número complexo, ele é existente, tá? Só que nesse caso, elevado a infinito. Eu não sei quanto ele vale, mas o módulo dele vai ser igual a 1. Porque o módulo de um E elevado a J mais 1 vai dar o quê? Vai dar raiz quadrada de cosseno de J ômega ao quadrado mais seno ao quadrado de J ômega, concorda? J ômega não, J infinito, concorda comigo? Vou ter aqui, ó, J ômega infinito, não é isso? O que vai acontecer? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar quanto? 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então isso aqui tem módulo igual a 1, tá? Por que você está colocando isso? Vou explicar. Eu sei então que isso aqui é limitado. Se isso aqui é limitado, para que exista para que essa coisa exista, para que exista a transformada de Laplace, isso aqui tem que ser uma coisa que tende a zero, né? Ok? Certo? Tem que ser uma coisa que tende a zero. Como é que isso aqui vai tender a zero? O sigma mais A tem que ser o quê? Tem que ser maior do que zero, concordam comigo? O sigma mais A tem que ser maior do que zero, concordam comigo? Senão isso não vai tender a zero. Não é isso? Se sigma mais A for maior do que zero, vai dar E elevado a 1 menos infinito. Porque sigma mais A, se ele for menor do que zero, vai dar menos menos, concordam comigo? Se ele for maior do que zero, vai dar menos mais vai dar um menos infinito. E o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o sigma tem que ser maior do que A. Sigma maior do que A. Essa é a condição para que a transformada de Laplace exista. O que é sigma maior do que A? Se você pensar num plano complexo, lembra que eu falei que tem um plano complexo? Né? O que é o plano complexo? Na horizontal é o real, na vertical é o imaginário. Vamos supor que o A é uma constante, vamos supor que o A esteja aqui. Se você pensar, né, numa região, sigma maior do que menos A, digamos assim, tá? Desculpa, sigma maior do que menos A, ok? O que vai acontecer? Aqui eu já fiz errado, deixa eu dar um undo aqui, deixa eu botar o A aqui, agora, ou seja, eu vou ter transformada de Laplace se a parte real
né, do número S, que é o sigma, for maior do que menos A. Ok? For maior do que menos A. Certo? Então essa é a condição de existência. Isso o pessoal chama isso de, ok, né? Aqui é só continuando, né? Então transformar de Laplace bilateral vai ser isso aqui se sigma mais A for maior do que zero ou sigma maior do que menos A, tá? Sigma é a parte real de S, tá? E ela não existe, né? Ou seja, transformar de Laplace não existe se acontecer isso aqui, ó. Se sigma maior for, se sigma mais A for menor do que zero. Isso aqui, pessoal, a gente chama isso aqui de região de convergência, tá? Ok? Ou seja, quando eu faço a transformada de Laplace bilateral, eu tenho que informar, né? Eu tenho que informar qual é a região de convergência dessa transformada de Laplace. Isso, na verdade, é uma coisa que tira um pouco a facilidade de eu transformar de Laplace, né? Você toda hora que tem que falar, transformar de Laplace do E elevado a menos AT ou de T é o quê? É 1 sobre S mais A, beleza, 1 sobre S. Por que dá 1 sobre S mais A? Só não coloquei aqui, né? Mas olha só, se eu continuar aqui, vocês concordam que se isso aqui for tender a zero, vai dar menos 1 sobre menos S mais A? Não é isso? Mas menos 1 sobre menos S mais A é 1 sobre S mais A, certo? Só multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. Legal? E aí? Então, ficaria muito chato eu ter que ficar escrevendo. Poxa, transformar de Laplace é... Muito chato não, mas dá um trabalho a mais. A transformar de Laplace é 1 sobre S mais A com região de convergência para parte real de S maior do que menos A. Porra. Ficar lembrando disso é meio sacal, mas é o que acontece, tá certo? Qual é o problema de você não falar isso? O problema de você não falar isso é o seguinte: vamos supor que você agora quer calcular a transformada de Laplace de uma outra função. Deixa eu ver se está aqui, tá? Ó, essa é a que a gente acabou de fazer, né? Para o sinal x de t igual a e elevado a menos at de t, determinada a transformada de Laplace e a região de convergência, a região de convergência, tá? Aí eu calculei aqui, a gente já viu, foi o cálculo que eu fiz, e a região de convergência é essa, se a parte real de S é maior do que menos A, tá certo? Por quê? Porque se S é uma variável, ok? Legal. Notem, a região de convergência tem que ser colocada, e vocês vão entender por quê. Olha só agora um outro cálculo que eu vou fazer. Vou fazer a transformada de Laplace desse cara aqui, ó, desse x de t, que é menos e elevado a menos at, u de menos t. Pessoal, é essa função que está aqui, ó. Essa função que está aqui, ó. É menos e elevado a menos at, u de menos t. Se você fizer os cálculos todos, certo? Eu não vou fazer aqui de novo, tá certo? Vocês têm que acreditar em mim, tá legal? Mas se eu fizer os cálculos todos, vocês vão ver que a transformada de Laplace vai dar 1 sobre S mais A também. Aí você fala, porra, aí é complicado. Eu tenho duas funções diferentes que têm a mesma transformada de Laplace. Estão vendo isso? Qual é a diferença entre elas? A diferença entre elas é que a região de convergência do e elevado a menos at u de t era real de S maior do que menos A. E a região de convergência desse que eu estou fazendo aqui, que eu não fiz o exemplo, eu não vou perder tempo aqui fazendo essa integral novamente, galera. Não é complicada, não. Só vai aparecer vários sinais negativos, mas não é complicado. E a região de convergência desse aqui, ó, é real de S é igual a menor do que menos A, que é maior do que menos A. Então, teoricamente, se eu tiver que usar a transformada de Laplace do jeito que está, se eu tiver que usar a transformada de Laplace do jeito que está, o que acontece? Eu vou ter problemas. Não vou ter problemas, vou ter complicações. Eu vou ter que ficar explicando toda vez para o meu, onde eu estou trabalhando com a transformada de Laplace,
qual a região de convergência. Isso a gente não quer fazer, a gente quer usar a transformada de Laplace pai pum, entendeu? Não tem que ficar lembrando da região de convergência. Ela vai estar numa região de convergência, senão ela pode não existir, certo? Mas você não tem que ficar lembrando dela. Mas, pô, aqui precisa lembrar, porque se você quiser fazer a volta, como assim fazer a volta? A ideia não é você sair de um termo e chegar no outro, e depois fazer a volta, não é você sair do complicado, sair lá do circuito, que é um circuito com equação diferencial, chegar numa equação algébrica, depois resolver a equação algébrica e voltar. Como é que você vai saber qual é que voltou? Tem que falar qual é a região de convergência, entendeu? Então isso não seria prático. O que o pessoal, então, o que o Laplace mostrou? Vamos fazer o seguinte, vamos restringir essa transformada de Laplace a um lado só. Como assim um lado só? Né? Chamar ela de unilateral. O que é uma transformada de Laplace unilateral? É aquela que não começa em menos infinito, ela começa em zero.